Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa live para conversarmos um pouco sobre plano de santidade. O desejo de fazer esta live agora no final da Quaresma me surgiu porque às vezes percebo que o tempo da Quaresma é vivido por muitos como um tempo de fato intensa prática, da vida cristã, de mais oração, de mais penitência, de mais caridade, como a Igreja mesmo nos indica. Um tempo muito profundo e que quem vive bem o tempo da Quaresma, de fato, acaba logrando muito crescimento na vida espiritual. Contudo, às vezes acontece que depois que termina o tempo da Quaresma, as pessoas acabam deixando a vida de oração, deixando as práticas próprias da nossa fé católica, depois de ter vivido bem a Quaresma. E aí, então, acaba que perde tudo aquilo que havia conseguido, esse progresso na vida espiritual. A Quaresma é um tempo privilegiado para o crescimento espiritual, pois a Igreja nos chama a viver de modo mais intenso as práticas da nossa religião. Quem vive bem a Quaresma percebe como, de fato, o coração vai se transformando a ponto de amar mais a nosso Senhor Jesus Cristo em cada situação do nosso dia. À medida que vai se vivendo a Quaresma com intensidade, vamos rezando mais e melhor, vamos progredindo nessa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, as práticas de penitência vão também nos ajudando, vão trabalhando aqui a nossa vontade para ser mais forte diante das tentações, para não ceder. Nós vamos, nas pequenas coisas ali, demonstrando maior amor a nosso Senhor, porque essas práticas, de fato, vão abrindo o nosso coração para Deus. Nós vamos progredindo, não é? Como diz São José Maria Escrivá, sobre essa vivência da Quaresma: deixar-me-ei empapar, transformar, converter-me-ei, dirigir-me-ei de novo ao Senhor, amando-o como Ele deseja ser amado. Então, se nós permitimos essa transformação, esse dirigir-se ao Senhor, esse coração que vai crescendo no amor a Deus, nosso Senhor, nós vamos percebendo, então, o quanto isso faz bem para a nossa alma, ao passarem-se os dias da Quaresma. Contudo, a Quaresma corresponde a uma parcela muito pequena do nosso ano. E, como dizia São José Maria Escrivá, a santidade, o verdadeiro afã por alcançá-lo, o verdadeiro desejo de ser santo, não se faz pausas nem tira férias. Não faz pausas nem tira férias. Ou seja, não é só na Quaresma que nós
precisamos ter esse desejo de santidade com essa intensidade nas práticas da vida cristã. Mas é em todo o tempo. Depois no tempo da Páscoa, e aí retomando depois o tempo comum, e a cada dia da nossa vida nós temos que ter esse desejo e essa busca constante. Além disso, na vida espiritual é muito fácil regredir e perder as graças que nós recebemos de Deus. De modo que o mero parar, o mero estacionar nestas práticas acaba gerando um retroceder, pois o progresso na vida espiritual é como subir uma escada rolante que se move no sentido inverso, uma escada rolante que está descendo e você precisa subi-la. Ou seja, se você parar, necessariamente você vai voltar à estaca zero. Se você parar, você vai regredir. Então é preciso, na verdade, subir numa maior intensidade do que a escada está descendo. Então é preciso ter essa constância nas práticas da nossa fé. É preciso a cada dia, né, manter a fidelidade, para que assim se possa progredir. Dizia São José Maria Escrivá: repara na grande diferença que há entre o modo de agir natural e o sobrenatural. O primeiro começa bem, para depois acabar afrouxando. O segundo começa igualmente bem, mas depois se esforça por prosseguir ainda melhor. Veja, então esse é o objetivo pelo qual eu quis fazer essa live, né? Para alertar sobre essa tendência de começar bem, ou seja, viver bem a quaresma, mas depois, terminada a quaresma, afrouxar na vida espiritual, de modo que então, né, se vá se afastando o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos buscar esse agir sobrenatural, que não só começa bem, mas que prossegue então num esforço por ser ainda melhor. Ou seja, se nós rezamos muito bem nessa quaresma, terminada a quaresma, nós temos que buscar rezar ainda mais e ainda melhor. Se nós vivemos as penitências nessa quaresma muito bem, precisamos vivê-las também em todos os outros tempos, mesmo no tempo da Páscoa, que é um tempo de muita alegria, né? Um tempo de nós celebrarmos a vida, né? A ressurreição de nosso Senhor. Mesmo assim é preciso ter práticas de penitência, de mortificação. Então precisamos buscar esse agir sobrenatural, que começa bem e continua igualmente bem, como diz São José Maria Escrivá. Nós não podemos baixar a guarda, depois de termos lutado tanto na quaresma, pois os nossos inimigos, nós temos 3 inimigos na nossa salvação, da nossa santificação, não é? O demônio, o mundo e a nossa própria carne. Então, estes inimigos da nossa salvação, estes inimigos da nossa santidade, eles não têm descanso. A todos os momentos estão, né, tentando nos tirar da presença de Deus. Então nós não podemos perder tempo também. Se eles não perdem tempo na sua empreitada de nos afastar de Cristo, nós não podemos perder tempo, né, no nosso desejo de ser a cada dia mais conforme o coração de Cristo e crescer. Este mundo, esta nossa vida, é uma guerra sem tréguas. Nós não podemos baixar a guarda. Desse modo, nós precisamos então planejar a nossa santidade, no sentido de estabelecer práticas que façam parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e nos mantenham como soldados armados que guardam o posto, como sentinelas. Ou seja, então essas práticas nos mantêm em vigília, em constante vigília,
como aquele soldado que está armado, ou seja, está pronto para se defender dos inimigos e que está guardando um posto. Nós precisamos ser como os sentinelas, esses soldados que guardam um posto. Esse modo sobrenatural de proceder, dizia São José Maria Escrivá, é uma verdadeira tática militar. Sustentas a guerra, as lutas diárias da tua vida interior, em posições que colocas longe dos redutos da tua fortaleza. E o inimigo acode aí, à tua pequena mortificação, à tua oração habitual, ao teu trabalho metódico, ao teu plano de vida, e é difícil que chegue a aproximar-se dos terreões fracos para o assalto do teu castelo. E se chega sem eficácia. Então, se nós estamos na constância destas práticas da nossa fé, o inimigo chega e até tenta achar um ponto fraco, mas ele já tem dificuldade para chegar, e mesmo se chega, ele não consegue, então, nos atingir, porque nós estamos ali guardando o nosso posto. E o nosso posto é precioso demais para estar desprotegido. O que está em jogo é o céu, a nossa felicidade eterna, fruto da nossa conformação com Cristo num caminho de santificação. Então, de fato, é algo muito precioso o que nós precisamos guardar. Guardar o nosso coração unido a Cristo para sermos santos e podermos contemplá-lo um dia no céu, face a face. Então, o céu é esse posto que nós precisamos guardar como sentinelas que estão constantemente ali, armados, guardando o posto. Então, esta postura de vigília e constante aperfeiçoamento, constante busca, de progresso, nós podemos chamar de plano de santidade. E aqui nessa live eu vou utilizar muito o conteúdo que está em um site chamado Fé com Virtudes, que é do padre Paulo Ramalho. Lá ele diz assim sobre o plano de santidade, que o plano de santidade consiste, em última instância, na imitação da vida de Cristo. Essa é uma das melhores definições de santidade. Ser como Cristo, imitar a Cristo nosso Senhor, imitar a vida de Cristo. E ninguém alcança a santidade sem imitar a vida de nosso Senhor, porque a santificação é essa nossa conformação com Ele. Como diz São Paulo em Filipenses, tenhais em vós os mesmos sentimentos do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que se vai crescendo na santidade, vai se tendo no coração também os sentimentos de nosso Senhor, vai se parecendo com Ele nas suas virtudes. E, então, diz lá o site Fé com Virtudes, imitar a vida de Cristo é rezar, fazer penitência, adquirir as suas virtudes, fazer bem todas as coisas, fazer o bem a todas as pessoas e querer levar todos para o céu. Então aqui, 6 coisas importantes que são apresentadas como itens do plano de santidade, que é o que vai nos fazer então continuarmos neste caminho de identificação com Cristo, sem regredir, sem perder as graças que Ele nos está concedendo neste período da Quaresma. Então, a primeira coisa importante aqui é a questão da vida de oração. Então, nós podemos chamar este item do plano de santidade de plano de vida espiritual. Plano de vida espiritual. Então, o plano de vida espiritual é o conjunto de atos de piedade
com os quais nós nos relacionamos com Deus, que são dispostos durante o nosso dia segundo uma certa ordem. São práticas espirituais, na verdade, bastante comuns da nossa fé, em que nós precisamos procurar vivê-las diariamente, né? Então, esse conjunto de atos de piedade. O plano de vida, ele nos ajuda a não nos esquecermos que Deus está conosco sempre e precisamos ter com Ele uma relação de amizade. Então, estas práticas de oração, essas práticas de piedade, aqui nós devemos nos propor no nosso dia a dia a realizar, vão nos dando a consciência cada vez mais clara de que Deus está conosco a todo momento da nossa vida. E assim nós não nos esquecemos da sua presença e passamos então a nossa vida sempre junto dele. Dizia São José Maria Escrivá, com respeito ao plano de vida: em cada dia deves fazer tudo o que possas para conhecer a Deus, para manter um trato íntimo com Ele, para te enamorares mais dele em cada instante e não pensares senão no seu amor e na sua glória. Que bonito! O plano de santidade é para conhecer mais a Deus, para ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amizade com Deus, para fazer que o nosso coração esteja enamorado do Senhor, um coração apaixonado. Esse deve ser o nosso desejo, né? Ter um coração apaixonado por nosso Senhor, um coração que sempre, a todo momento, pensa nele, um coração que quer sempre falar com ele, um coração que quer sempre falar dele para as pessoas, um coração enamorado, um coração apaixonado por nosso Senhor. E assim, a cada instante, né, nós estamos pensando no seu amor e na sua glória. Viver com fidelidade e amor um plano de vida espiritual nos coloca na perspectiva de Deus. Ou seja, nos faz viver conscientes de que estamos sob o seu divino olhar. E além disso, muda também a nossa forma de enxergar todas as coisas. Muda a nossa perspectiva. Nós passamos a olhar todas as coisas com o olhar de Deus. Nos percebemos olhados por Ele e também nós mudamos a nossa forma de olhar todas as coisas. Nossa visão passa a ser parecida com a visão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tudo isso, o plano de vida espiritual vai então nos ajudando. Na nossa vida, nós temos horários para tudo. Nós temos horário para entrar no trabalho, tem um horário de almoço, tem o horário para sair do trabalho, nós temos horário para todas as nossas refeições, tem um horário reservado, né, para aqueles que têm esse hábito para o exercício físico, tem um horário reservado para o lazer, para encontrar-se com os amigos, para encontrar-se com a família. Então, nós temos na nossa vida, digamos, natural, física, né, nós temos horários para tudo, nós temos uma organização. E por que na vida espiritual eu não teria também esta mesma disciplina que eu tenho com respeito às outras coisas da minha vida? Será que a vida espiritual ela está em segundo plano? Ela é de segunda ordem, de segunda importância? Não, muito pelo contrário. O plano de vida espiritual ele tem que estar em primeiro lugar, porque de fato trata-se do nosso trato com Deus, da nossa intimidade com o Senhor. Então nós precisamos ter, do mesmo modo que temos uma organização, horário certinho para cada coisa no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual tem que ser assim também. Nós temos que ter os horários pré-definidos para as nossas orações.
E quando nos falta a ordem nas nossas atividades, quando tudo está fora do lugar, está desordenado, nos falta a paz. Nós não ficamos em paz quando as coisas estão fora do lugar. Porque, como dizia já Santo Agostinho, a paz é a tranquilidade da ordem. A paz é a tranquilidade da ordem. Então, quando tudo está fora do lugar, não se tem paz. Mas, quando tudo está no seu lugar, devido, então, a paz. E São José Maria, por sua vez, dizia: se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Então, nós percebemos aqui que, tendo um plano de vida, nós teremos a devida ordem, e tendo a devida ordem, nós podemos ter a paz que os nossos corações desejam. Plano de vida nos dá ordem que nos gera a paz. Mas nós precisamos levar em consideração o seguinte: o plano de vida ele tem que ser adaptado à própria condição da pessoa, para que não seja algo ideal que está fora da realidade, né? Ou seja, que não é praticável, que não é aplicável. Nós precisamos ter o pé no chão. Então, eu preciso saber qual é a minha rotina, quais são os meus horários de que eu disponho, quais são os meus trabalhos, as minhas atividades, e eu preciso então aí encaixar os meus horários de oração nestes espaços que eu percebo que é possível. Então tem que ser adaptado à minha condição. Então, por exemplo, um pai, uma mãe de família não vai conseguir rezar como um sacerdote, não vai dispor de tantos tempos de oração como um sacerdote dispõe. Um sacerdote não dispõe de tanto tempo para a oração quanto um monge, alguém que tem a vocação contemplativa. Então, cada um precisa, né, adequar o seu plano de vida ao seu estado, né, à sua condição. Não se pode pegar um plano de vida que diz respeito a uma condição de outrem e aplicar a sua própria vida. Então, tem que se pensar e tem que fazer o seu plano adaptado à sua condição. Dizia São José Maria Escrivá: a vida cristã jamais se reduziu a um entrançado aflitivo de obrigações, que deixa a alma submetida a uma tensão exasperante. Amolda-se às circunstâncias individuais como uma luva à mão, e pede que no exercício das nossas tarefas habituais, nas grandes e nas pequenas, com a oração e a mortificação, não percamos jamais o ponto de mira sobrenatural. Veja que interessante. Então, o nosso plano de vida precisa se amoldar às circunstâncias individuais, como uma luva que encaixa-se perfeitamente numa mão. Então, essa necessidade de entendermos bem a nossa condição e fazermos um plano de vida que é adaptado para a nossa condição. E, além disso, né, no exercício das nossas tarefas habituais, desde as grandes coisas às pequenas coisas, nós precisamos ter oração e mortificação para não perder o ponto de mira sobrenatural, ou seja, sobrenaturalizar todas as nossas atividades, ter um olhar sobrenatural para tudo, né? Ou seja, ter sempre uma postura de fé em tudo aquilo que nós fazemos, em cada atividade do nosso dia a dia, seja trabalho, seja lazer, seja descanso, seja estudo, seja qualquer outra atividade. Nós precisamos ter esta mira sobrenatural, ter
um olhar sobrenatural para tudo, uma postura de sobrenaturalidade. O nosso plano de vida, ele não pode ser, né, também cumprido, condicionado ao nosso estado de ânimo. Quando eu estou animado, quando eu estou disposto, então eu faço as minhas orações. Quando eu não estou disposto, então eu não as faço. Aqui está errado, porque não depende de sentimento, não depende de disposição física. Nós precisamos ter uma fidelidade, uma constância no plano de vida, porque senão nós não teremos progresso, porque senão nós estaremos sempre a retroceder a estaca zero. Nós precisamos ter uma fidelidade, então, ao nosso plano de vida. Não pode depender do nosso estado de ânimo. Não se trata de sentimento também. É preciso ter fidelidade e constância. Quanto a isso, diz São José Maria Escrivá: cumprirás este plano se não abandonares por nada os teus tempos de oração, a tua presença de Deus, com jaculatórias e comunhões espirituais, para te inflamares, a tua Santa Missa pausada, o teu trabalho bem acabado, por amor dele. Então, não deixar de cumprir este plano de vida, não é? Você que já tem um plano de vida, é preciso ter essa fidelidade de cumpri-lo todos os dias. Você que ainda não tem, e vai procurar fazer para si um plano de vida espiritual, precisa ter essa fidelidade, essa constância. Ou seja, não pode abandonar o plano de vida por qualquer coisa que aconteça no seu dia, por não estar disposto e assim por diante. Contudo, também não podemos ir para o outro extremo de, quando não conseguimos cumprir bem o nosso plano de vida, termos uma cobrança, uma autocobrança exagerada que seja sinal de que a nossa confiança está muito em nós mesmos e não na graça de Deus. Quanto a isso, diz um trecho do livro Ensino Ieso, que é correspondências que um monge tem com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é Jesus que está dizendo o seguinte: não te deixes levar pelos sentimentos de culpa que te assaltam, porque ainda não consegues viver à altura do ideal que estipulaste para ti. Não estou pedindo que seja fiel a um ideal. Peço-te apenas que sejas meu amigo e vivas a todo momento na graça da minha amizade divina. Todo o resto te será dado por acréscimo. A perfeição é o fruto da minha amizade, não uma condição para ela. Que bonito, Ou seja, nós precisamos fugir de uma conduta na nossa oração em que nós pensamos que depende de nós a santidade. Não depende de nós. A santidade é uma obra de Deus em nós, à medida que nós vamos abrindo para Ele o nosso coração e colaborando com a sua graça. Então, que bonito que Jesus está dizendo aqui. Não estou te pedindo para ser fiel a um plano, a um ideal. Eu peço-te apenas que seja meu amigo. Veja que bonito, Jesus está dizendo isso para cada um de nós. Ele quer que nós sejamos seus amigos e vivamos a todo momento na graça da sua amizade divina. Jesus ele tem esse desejo, esse anseio de ser nosso amigo, de ter uma relação de amizade conosco. E é isso que então causa em nós a santidade. Não é fruto dos nossos esforços. A santidade é fruto da proximidade com o Senhor. À medida que se vai
crescendo nessa intimidade com o Senhor, mais se vai tomando as suas feições, os seus sentimentos, vai se tornando mais parecido com o Senhor. A perfeição é o fruto da minha amizade, não uma condição para ela. Ou seja, Deus não nos chama a sermos seus amigos somente se nós somos perfeitos. É pelo contrário. Se nós queremos ser amigos de Deus e lutamos por, de fato, viver na graça da sua amizade, aí então Ele vai realizando a santidade em nossa vida. Então nós não podemos nem ir para um extremo nem para o outro. O extremo de chegar assim a um laxismo, né? Ou seja, de cumprir o plano de vida somente quando se tem vontade, quando se tem disposição, quando se está com estado de ânimo bom. Ou o outro extremo, que é uma cobrança exagerada, um sentimento de culpa, que na verdade provém do nosso orgulho de achar que a santidade é fruto dos nossos esforços. Então, em nenhum desses extremos está a santidade. A santidade está no equilíbrio que nos leva então, na simplicidade, a buscar a amizade com nosso Senhor Jesus Cristo. As práticas do plano de vida espiritual nos levam então a ter este relacionamento de amizade com o Senhor. Então vamos lá. Aqui eu quero falar brevemente com respeito a algumas práticas que podem fazer parte do nosso plano de vida, e são talvez aqui as principais práticas que nós precisamos ter no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. Então, por exemplo, ao acordar, o nosso olhar já voltar-se para Deus, né? A gente pode chamar isso, né? Dizia São José Maria Escrivá, chamava São José Maria Escrivá de oferecimento de obras, né? Então, quando nós acordamos, o nosso primeiro pensamento volta-se para Deus. Nós podemos agradecer pela boa noite de sono que tivemos, agradecer pelo dia que se inicia, por termos vida para viver aquele dia. E então nós entregamos a Jesus tudo aquilo que nós vamos fazer, todos os nossos trabalhos, todas as nossas atividades, e suplicamos que Ele nos dê a graça do Seu Espírito para fazer tudo da melhor forma e para permanecer na Sua presença durante o nosso dia. Nós podemos oferecer, então, as nossas obras, né? Tem uma oração de oferecimento do dia que é assim, ó: Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa neste dia nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à Tua lei e agindo conforme os Teus preceitos, mereçamos por Teu auxílio ser salvos e livres nesta vida e na eternidade, ó Salvador do mundo, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Mas pode ser uma coisa espontânea, você pode ter uma outra oração. O importante é esse olhar voltado para Deus, o primeiro olhar voltado para Ele, o primeiro ato do nosso dia seja uma oração. Depois é muito importante nós procurarmos participar da missa o quanto mais pudermos. Quanto mais nós pudermos participar da Santa Missa, melhor. Então, se você tem a possibilidade de ir à missa, além do domingo, alguns dias durante a sua semana, muito bom. Se você pode ir todos os dias à missa, aqui está a prática mais importante do plano de vida, né? Vale muito ir à missa o quanto mais pudermos, né? Então, a Santa Missa, né? Viver o santo sacrifício com a maior frequência que pudermos. Antigamente, né, muitos santos que nós conhecemos não tinham essa oportunidade de ir à missa todos os dias. A missa antigamente era missa no domingo.
somente, né? E nós temos hoje essa possibilidade de ir. Então, façamos esse esforço de participar da missa. Então, o segundo item aqui dessa lista do plano de vida e santidade seria a Santa Missa. Depois, né, é preciso ter o contato com a Sagrada Escritura. E aqui eu indicaria fazer a Léxio Divina. A Léxio Divina é uma das orações, né, mais importantes, porque é um tipo de oração mental, né, uma oração de meditação, que nos leva à contemplação, que de fato é muito importante termos oração mental. E a Léxio Divina eu indicaria como um tipo de oração mental. E eu gosto de fazer com o Evangelho de cada dia, né? Vale muito a pena, então, pegar o Evangelho daquele dia e seguir os passos da Léxio Divina, né? Quais são os passos da Léxio Divina? Aqui eu não vou conseguir falar com profundidade sobre cada tema, mas, né, depois você pode pesquisar, né? Numa outra oportunidade também, se eu conseguir, eu faço outras lives, né, para falar sobre cada um desses temas. Mas os passos são a leitura, a meditação, a oração, a contemplação e depois nós podemos acrescentar o passo da ação, né? Então você lê o texto para saber o que o texto diz em si, você medita para saber o que o texto diz para você, depois você reza para pedir a Deus aquilo que você percebe que necessita diante da palavra, depois a contemplação, que é o passo mais alto, que exige até uma certa passividade nossa de deixarmos nos encontrar por Deus, esse encontro de amor, né, que consiste em atos de amor, de afetos a Deus nosso Senhor, e depois, então, as práticas bem concretas que nós precisamos fazer para viver aquela palavra. Depois, a oração do Santo Terço. A oração do Santo Terço, ela se tornou, né, ao longo dos tempos, uma coisa praticamente essencial para os católicos, né, para a vivência da nossa fé. Essa devoção mariana, né, do Santo Terço. Depois também o Ângelus, que nós podemos rezar às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, uma oração curta, né, que nós podemos fazer também em louvor a Nossa Senhora, em louvor a esse mistério da encarnação de Deus que veio para nos salvar. Depois também, se você tem a oportunidade de visitar o Santíssimo Sacramento, mesmo que seja 2, 3, 4, 5 minutos, mesmo que seja pouco tempo, mesmo que você só está passando diante de uma igreja, faz uma genuflexão, vale muito a pena, né? 5 minutos na presença do Santíssimo já é ocasião de recebermos muitas graças de Deus. Então, a visita ao Santíssimo. Depois também uma leitura espiritual. Você ler algum livro de espiritualidade. Eu indicaria, por exemplo, ler A Vida dos Santos, algum outro livro aí, né, que é de espiritualidade, que trabalha aí os temas da vida espiritual, das virtudes. Então, vale muito ter uma leitura. Mesmo que você disponha de pouco tempo, mesmo que seja 10 minutos, vale a pena fazer essa leitura todos os dias, né? Se você faz um pouquinho de leitura em todos os dias, você chega depois e consegue, depois de algum tempo, ter lido vários livros, né? Então, a leitura espiritual. Depois, é muito importante, ao findar do dia, fazermos o exame de consciência. Então, antes de dormir, fazer o exame de consciência para ver o que nós, no nosso dia, fizemos de mal, se nós ofendemos nosso Senhor, quais foram as nossas atitudes que foram ruins, né? A gente pode, inclusive, ver como nós vivemos esse plano de vida, como nós nos relacionamos com a pessoa, com as pessoas, como nós vivemos a nossa vocação, como nós vivemos o nosso trabalho. Fazer um exame de consciência muito breve
para que a gente possa perceber ali os nossos erros, e aí então pedimos perdão a Deus pelos erros e também pedimos a graça de no dia seguinte sermos melhores do que no dia de hoje. Então, exame de consciência. Nós podemos também rezar depois disso as 3 Ave-Marias, que também tem promessas de Nossa Senhora para quem reze as 3 Ave-Marias, né? E assim teria muito mais coisa para se falar, mas aqui já tem alguns itens do plano de santidade que são os mais importantes, tá bom? Então, o primeiro item do plano de santidade é o plano de vida espiritual que eu acabei de expor para vocês. Depois, o segundo item, conforme, né, esse site que eu disse, né, que eu estou aqui também seguindo um pouco, é Fé com Virtudes. O segundo item é fazer penitência. Então, nós precisamos mortificar, né? Mortificar a cada dia, fazer penitências. Então, não só a quaresma é tempo de penitência, todos os dias da nossa vida é tempo de nós fazermos penitência. Quem não tem a coragem de viver um espírito de penitência acaba se tornando como uma criança mimada, que não é capaz de fazer senão a sua própria vontade. Então, aquela criança mimada que quer fazer sempre tudo o que é a sua vontade e não se dobra nunca, não está disposto a obedecer. Nós precisamos fortalecer nossa vontade e a penitência nos ajuda, né? E aí nós poderíamos colocar aqui alguns exemplos. Aqui vou seguindo esse site Fé com Virtudes também, alguma coisa ou outra, que é legal. Por exemplo, no início do nosso dia, dizia São José Maria Escrivá do Minuto Heróico. Então, quando tocar o seu despertador, não fique na cama. Pula da cama imediatamente e no mesmo minuto, não pode passar de 1 minuto. Então, tocou o despertador, se levanta. Isso é uma violência, né? Porque nós gostaríamos de ficar mais ali, gostaríamos de dar muitas sonecas, né? Então, é uma primeira vitória no nosso dia, uma primeira mortificação que nós fazemos. Uma coisa que parece simples, mas que depois na prática é difícil e também gera resultados. Se nós perdemos a primeira batalha do dia, que é essa batalha de nos acordarmos no horário, é possível que nós vamos também perder outras durante o nosso dia. Então, se nós ganhamos a primeira batalha, é bem provável que a gente vai estar forte para vencer as outras também. Então, minuto heróico. Tocou o despertador, se levantar imediatamente. E aí fazer a sua oração primeira, que é o primeiro item lá do plano de vida, que é agradecer, que é pedir o Espírito Santo, oferecer as obras, fazer uma consagração a Nossa Senhora, vai depender do que você quiser fazer. Depois, né, nas nossas refeições, nós podemos deixar de comer alguma coisa, coisas muito pequenas, sabe? Pequenas mortificações vão nos ajudando muito. Então, essa simplicidade de fazer pequenas coisas, oferecer pequenas mortificações, contrariar o nosso gosto, algumas vezes no nosso dia, ajudam bastante na nossa vida espiritual, não é? Além disso, no nosso trabalho, nos nossos deveres, né? Sermos pontuais, trabalharmos com intensidade, cumprirmos os nossos horários, não adiar o trabalho, não adiar as coisas chatas e custosas, fazer o que devemos fazer em cada momento, estar inteiramente naquilo que nós fazemos. Além disso, também é interessante aqui, né, na convivência com os familiares, na convivência com as outras pessoas, nós podemos fazer mortificações positivas, não é? Ou seja, sorrir mais, estar mais de bom humor, não é? São José Maria dizia que muitas vezes era a melhor mortificação, porque muitas vezes nós não temos vontade de sorrir. E se nós
conseguimos então sorrir para todas as pessoas, sermos acolhedores, gentis, né, compreender, elogiar, né, ter bom humor, espírito de serviço, não é? Interessar-se pelas coisas dos outros, estar preocupado com as coisas dos outros, desculpar, perdoar. Ou seja, não é? Se nós temos esses atos assim de caridade com o outro, isso é mortificação também, no sentido positivo. Depois nós temos um sentido negativo, como nós evitarmos, né, a ironia, a chatice, os comentários inoportunos, as reclamações, as teimosias, as interrupções na fala dos outros, querer ficar sempre você falando e falando de si e não dar tempo para o outro. Então, mudar isso, né? Combater as faltas de caridade, né? Os palavrões, os xingamentos, as discussões, as iras, o isolamento, o querer tudo do meu jeito, né? O ser arrogante, ser impositivo, invejoso, e assim por diante. Nós podemos ir mortificando, evitando então essas atitudes. Então, ter esta penitência todos os dias da nossa vida, contrariar o nosso gosto e vivermos melhor nos nossos relacionamentos. Depois, o terceiro item é adquirir as virtudes de Cristo, não é? O melhor modo de expressar o que é a santidade é parecer-se com Cristo. Um santo é alguém que parece com Cristo. Cristo tinha todas as virtudes em grau supremo. Todas as virtudes nele eram perfeitíssimas. E para nós parecermos com Cristo, precisamos lutar cotidianamente por adquirir as suas virtudes, né? E aqui teríamos uma lista infindável de virtudes de nosso Senhor. Nós poderíamos citar algumas delas, né? A alegria, nós podemos perceber nos evangelhos, podemos imaginar que Jesus era sempre alegre, sempre feliz. A caridade, a paciência, a fortaleza, a esperança, a generosidade, a gratidão, a humildade, a laboriosidade. Não é? Jesus aprendeu a profissão de São José, que nós celebramos hoje. Não é? Com certeza ele era um trabalhador exímio. A magnanimidade, essa alma grande, a mansidão, a ordem, o otimismo, a simplicidade, a responsabilidade, a temperança, a serenidade e assim por diante. Procurar adquirir as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o quarto item, então, do nosso plano de santidade seria fazer bem todas as coisas. No Evangelho, nós ouvimos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 37, cheios de admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Ele faz bem todas as coisas. É o que diziam de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fazia bem todas as coisas que ele fazia. Então nós precisamos fazer bem todas as coisas também. São José Maria Escrivá dizia assim com respeito a isso: na intimidade pessoal, na conduta externa, na vida de relação, no trabalho, cada um há de procurar manter-se em contínua presença de Deus, com uma conversação, um diálogo que não se manifesta por fora, ou melhor, não se expressa geralmente com ruído de palavras, mas terá que notar-se pelo empenho e pela amorosa diligência com que procuraremos acabar bem as tarefas, tanto as importantes como as mais comuns. Então, fazer bem todas as coisas. Desde a coisa mais importante do seu dia à mais trivial. Tudo, fazer tudo bem, com uma intimidade com o nosso Senhor, que muitas vezes não se expressa exteriormente por palavras, mas por um ato interior de constante presença de Deus e de oferecer tudo o que nós fazemos a Ele.
Veja, se nós vamos oferecer tudo a Deus como devemos oferecer, nós não podemos oferecer coisas mal feitas a Deus, né? É uma máxima que é uma máxima bíblica e que é verdade mesmo, que o trabalho dignifica o homem. Isso é verdade. Agora, é o trabalho bem feito que dignifica o homem. O trabalho mal feito, na verdade, faz com que o homem não seja, ele esteja agindo contra a sua dignidade, propriamente. Então, fazer bem todas as coisas. São José Maria dizia ainda: a santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante. Veja, esse caminho de santificação pelas pequenas coisas do nosso dia a dia. A santidade no cumprimento de cada dever, de cada coisa pequena do nosso cotidiano. A santidade grande nas coisas pequenas. Então, São José Maria dizia ainda: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e estás no que fazes. Isso é importante, não é? Nós precisamos fazer o que devemos fazer a cada momento, não podemos fugir dos nossos deveres e, ao mesmo tempo, nós precisamos estar naquilo que fazemos. Ou seja, não podemos fazer as coisas irrefletivamente, distraidamente, não podemos fazer as coisas por fazer. Como a gente diz às vezes brincando, né? Só de corpo presente. Ou seja, a sua alma não está posta ali, as suas energias, as suas capacidades não estão postas naquele trabalho. Você está fazendo por fazer. Não. Faz o que deves e estejas no que fazes. Depois, oferecer tudo a Deus, ter a pontualidade, fazer com perfeição, ter um planejamento para cada coisa, não deixar para a última hora, aproveitar o tempo, né? Não perder o tempo precioso. E assim por diante, fazer bem todas as coisas. Depois, o quinto item do nosso plano de santidade seria fazer o bem a todas as pessoas. Veja, não há santidade se há um fechar-se em si mesmo. Não há santidade se a pessoa não está aberta a fazer o bem aos outros. Uma santidade que fecha-se em si mesmo é uma falsa santidade. Então, fazer o bem a todas as pessoas. Todas as pessoas que nós encontrarmos precisam receber, não é, da nossa parte uma manifestação de Deus, do amor de Deus. Ninguém pode sair da nossa presença sem receber o amor de Deus. Nós precisamos, então, estarmos sempre nessa consciência do bem que devemos fazer a cada pessoa. Mesmo que seja, fui no mercado, então, fui atendido pela balconista, e tal. Então, ali eu tenho que, de algum modo, ver uma oportunidade, se eu tiver uma oportunidade de falar de Deus, de dar-lhe um sorriso, de ser gentil, de ajudar, não é? Eu peguei um Uber, então, conversar com o Uber, tentar ali evangelizar, e assim por diante. Então, fazer o bem a todas as pessoas. Diz o Evangelho de São João, capítulo 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O mandamento do amor, o maior mandamento Jesus deixou para nós. Então, é o amor. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E veja que o parâmetro está elevado, que o parâmetro do nosso amor é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fazer o bem a todas as pessoas. E o último item do nosso plano de santidade seria o desejo de levar todos para o céu. Então, mais uma vez, aqui
não é? Não existe santidade se eu quero só eu ser santo e não quero que os outros sejam santos também. Não existe santidade se só eu quero o céu e não quero o céu para as outras pessoas. Então, o desejo de levar todos para o céu. Quando Jesus diz para que ele veio à terra, ele disse assim: eu vim para salvar. João 12, 47. Então, se nós queremos ser santos, se queremos seguir os passos de Cristo, temos que ter um grande desejo de salvar o mundo. Jesus consumia-se neste desejo. Fogo vim trazer à terra, e o que quero, senão que tudo esteja aceso? Lucas 12, 49. Então, quando o nosso coração vai se enchendo de amor por Deus, quando nós vamos mais progredindo nessa intimidade, nesse relacionamento, nessa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos também tendo esse desejo maior no nosso coração de levar todos para o céu. Queremos que todos conheçam a Cristo e todos um dia o encontrem no céu, o contemplem face a face. Então, é mais ou menos isso que eu tinha pensado de falar nesta live e, mais uma vez, eu quero repetir, não é? O meu objetivo aqui nessas simples palavras, não é? Simples conselhos que eu estou dando, eu quero mostrar que é preciso nós termos um plano de santidade para que constantemente nós possamos viver a nossa vida espiritual e ter progresso na nossa conformação com Cristo. Eu quero alertar você a que não, tendo terminado a quaresma, não regrida, não pare, né? Continue com a oração, continue com a penitência, continue com a caridade, procura ter um plano de vida espiritual, procura realizá-lo com amor, por amor a Deus, e procura viver cada um desses passos. Então aqui, repetindo os passos do plano de santidade, o primeiro é o plano de vida espiritual, que seria as orações. O segundo seria, então, fazer penitência. O terceiro, adquirir as virtudes de Cristo. O quarto, fazer bem todas as coisas. O quinto, fazer o bem a todas as pessoas. E o sexto, querer levar todos para o céu. E mais uma vez, digo que eu tenho como base aqui, né, de muita coisa que eu disse nessa live, o que está no site Fé com Virtudes, que eu indico que vocês acessem. Coloca lá no Google Fé com Virtudes e aí você vai encontrar bastante coisa boa lá que o padre Paulo Ramalho preparou. Tá bom? Então vamos terminar bem essa quaresma, vamos viver bem a nossa Semana Santa e vamos continuar depois disso na vivência da nossa fé. Não vamos parar, não vamos regredir, vamos continuar para que assim possamos então progredir na santidade. Então, vou dar-lhes a bênção para que possam descansar bem. Mais uma vez, o meu muito obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, e do seu castíssimo esposo, o glorioso São José, cuja festa, solenidade hoje celebramos, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.